Você sabe o que é um disjuntor geral? Você sabe como dimensionar um disjuntor geral em uma instalação elétrica? Então se liga aqui no canal. Disjuntor geral. O que é um disjuntor geral? O disjuntor geral ele é um dispositivo eletromecânico que tem a função de proteger uma instalação elétrica de danos originados tanto de curtos-circuitos como de sobrecargas. Ele tem como principal função a proteção dos disjuntores dos circuitos terminais. Lembra das aulas passadas? Você tem lá os circuitos terminais, aqueles circuitos que a gente apresentou nos vídeos passados. Quem não viu aqui, vai passar o card aqui em cima, onde você pode clicar e conferir essas aulas. Então temos aqui a divisão dos nossos circuitos, da planta que a gente viu aqui no canal, que a gente está projetando. Nós temos 7 circuitos, cada um com sua potência. Então cada circuito desse, ele vai ter um disjuntor próprio, como vimos na aula de disjuntores dos circuitos terminais. Cada circuito desse aqui vai ter um disjuntor próprio, e além dos disjuntores de cada circuito, vamos ter o disjuntor geral, que vai ser utilizado para proteger esses circuitos. Então, como a gente dimensiona um disjuntor geral? Primeiramente, a gente sabe que para dimensionar um disjuntor de cada circuito, a gente precisa calcular a sua corrente. Através da fórmula corrente é igual a potência dividido pela tensão da rede da onde você mora. Então, o circuito 1, por exemplo, a gente pegou uma potência de 2000 VA, dividimos por 220, que é a tensão aqui local de onde eu moro, que vai me dar uma corrente de 9,09. Temos o circuito 2 com 600, que divide por 220 e vai dar 2,72. O circuito 3, que é 700, dividido por 220, vai me dar uma corrente de 3,1. Circuito 4, a mesma coisa, vai me dar uma corrente de 6,81, e vou fazendo isso em todos os circuitos, Vou repetindo essa mesma operação em todos os circuitos, e vou tendo a corrente em amperes, de todos os circuitos que eu separei da minha planta, E isso vai me dar um total de 39,72 amperes. Aí você me pergunta, então eu vou utilizar essa corrente para calcular o disjuntor geral? Não. Por que eu não utilizo essa corrente? Porque é impossível eu utilizar todas as cargas de uma instalação elétrica ao mesmo tempo. É impossível utilizar todas as TUGs, todas as TUIs e todos os circuitos de iluminação de uma casa ao mesmo tempo. Essa corrente total é toda a corrente da minha instalação. Mas eu não posso utilizar ela para calcular o disjuntor geral. Exatamente por isso, porque eu não consigo ligar todas as tomadas e circuitos de iluminação ao mesmo tempo. Então, para calcular um disjuntor geral, para dimensionar de forma correta, nós temos que utilizar uma coisa chamada de fator de potência. Fator de potência é um valor ou índice utilizado para demonstrar de forma real o que realmente eu posso utilizar ao mesmo tempo em uma residência. Como se fosse em um dia, numa tarde, geralmente, quantos % eu utilizo daquela potência durante uma tarde, durante uma noite, que geralmente as pessoas utilizam. Então isso é o fator de potência, ele vai me mostrar um valor real da potência utilizável daquela instalação, daquela residência. E esse fator de potência eu posso encontrar no site da concessionária da região que você mora. Então, lá você vai encontrar tabelazinhas. Aqui no vídeo eu estou mostrando para vocês 2 tabelas. Uma tabela que é de fator de demanda para iluminação e tomadas de uso geral e o fator de demanda de circuitos de tomada de uso específico. Então, para calcular o disjuntor geral, é necessário que eu utilize as tabelas de fator de demanda
tanto para uso geral e os circuitos de iluminação, quanto para uso específico. Então eu tenho que ficar olhando observando essas tabelas onde eu posso encontrar facilmente no próprio site da concessionária local, né, da sua região. Ok? Então vamos lá, vamos calcular então o nosso disjuntor geral, né, dessa kitnet, né, desse projeto que a gente está fazendo aqui no canal, né? Então vamos aqui os circuitos normalmente, né? E antes da gente calcular, a gente vai dividir em dois grupos, certo? Grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 eu vou colocar todas as TUGs e todos os circuitos de iluminação, todas as potências, né? Vou calcular todas as potências, vou somar todas as potências. Então aqui eu tenho o circuito 1, que é a TUG da cozinha. O circuito 2 eu vou pegar aqui da TUG do banheiro. O circuito 3, que é as TUGs da sala e do quarto. O circuito 6, que é a iluminação da sala e cozinha. E o circuito 7, que é a iluminação do quarto e do banheiro, certo? Vou somar todas elas, vai me dar um total de 4.300 VA, né? No grupo 2, eu vou utilizar aquela segunda tabelinha. Então, para isso, eu vou colocar todas as TUs, né? A potência de todas as TUs, né? No caso, do circuito 4.500 e do circuito 5, os 3.000 VA. Vou somar e vai me dar um total de 4.500 VA. Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? No grupo 1, eu tive 4.300 VA, né, de potência. Então, eu vou substituir aqui na primeira tabelinha, né? O que diz na primeira tabelinha? Né? Diz que de 4.001 a 5.000 watts de potência, eu vou utilizar um fator de demanda de 0,52, né? Então, eu vou multiplicar esses 4.300 por 0,52, que vai me dar 2.236 watts, né? No grupo 2, eu tive 4.500 VA, né? Substituindo aqui na tabela, que de forma diferente da tabela das TUGs, aqui mostra a quantidade de circuitos, né? Se você tiver um circuito, o fator de demanda é 1. Se tiver 2, o fator de demanda é 1. Se tiver 3, o fator de demanda é 0,84. Então depende do número de circuitos que você vai ter de TUs, né? No meu caso aqui, no nosso caso aqui do nosso canal, nós só temos o quê? 2 circuitos. Então, o fator de demanda utilizado será de 1. Multiplicando aqui, vai me dar 4.500 watts de potência, ok? Então, no grupo 1 eu tenho os 2.236, no grupo 2 eu tenho os 4.500, né? Se eu pegar e somar os dois, vou ter 6.736 watts, né? Se eu substituir na fórmula, eu posso encontrar, né, a minha corrente total, né, que é de 30,6 amperes, né? Então essa é a corrente real que eu devo utilizar para descobrir o meu disjuntor geral. Se eu pegar aqui uma escala dos disjuntores, né, e de todas as suas amperagens possíveis, eu tenho que pegar a mais próxima para cima de 30,6, que no caso aqui é 32 amperes.